eu sou professora Lenice, sou professora da Faculdade de Medicina, médica, infectologia, e hoje nós vamos conversar um pouco sobre infecção pelo HIV ou AIDS. A AIDS é uma doença nova que foi descoberta em 1981 a partir do diagnóstico de algumas infecções incomuns que ocorreram em homens homossexuais com pneumonias e um tipo de tumor, o sarcoma de Kaposi. Depois disso, foi descoberto que a doença era causada por um vírus, o vírus da imunodeficiência humana, o HIV, e a partir da descoberta do vírus é que foi possível fazer o diagnóstico laboratorial da infecção pelo HIV ou da AIDS. Essa descoberta, né, dos testes para diagnóstico ocorreu a partir de 1985 e a partir daí a gente iniciou a possibilidade do diagnóstico sorológico desta infecção. O diagnóstico ele é realizado pelo teste no sangue e, idealmente, devem ser feitos pelo menos 2 testes. Um teste de triagem e um outro teste confirmatório. A doença, então, é caracterizada por manifestações muito variadas, podendo não ter sintoma algum, ou ter sintomas muito graves que podem levar à morte. Geralmente, após o contágio, algumas pessoas apresentam manifestações como febre, aumento de gânglios ou de caroços no pescoço, nas axilas e até um certo emagrecimento e manchas na pele. Esses sintomas são os sintomas iniciais, chamados de infecção aguda, e eles regridem espontaneamente com alguns dias ou algumas poucas semanas. A partir desse momento, em geral, pelo menos 70% a 80% das pessoas que se contaminam permanecem assintomáticos por cerca de 10 anos, ou mais tempo ainda, dependendo de cada um. Aí começam novamente as manifestações clínicas, principalmente com febre, emagrecimento e o aparecimento de infecções que são chamadas oportunistas. Estas infecções acontecem porque o HIV afeta o sistema imunológico do indivíduo, principalmente levando à diminuição das células de defesa, que são os linfócitos T, e com isso alguns germes levam a infecções chamadas oportunistas. Essas infecções podem ser muito graves, com manifestações pulmonares, de trato gastrointestinal, de sistema nervoso central, etc. E mesmo infecções mais leves, como candidíase oral, que é o sapinho, que é uma manifestação muito comum e muito precoce, que acontece na grande maioria dos indivíduos. Depois que o indivíduo se torna doente, ele pode evoluir com quadros muito graves, a depender da infecção oportunista, que deve ser tratada imediatamente. Isso acontece com todos os indivíduos que não procuram um médico e que não recebem o tratamento antiviral adequado. O tratamento, hoje, ele é indicado para todas as pessoas que têm diagnóstico de infecção pelo HIV ou mesmo com AIDS, lembrando que pode ter uma infecção sem nenhuma manifestação clínica ou ter a doença AIDS no momento do diagnóstico. Atualmente, todos os indivíduos têm indicação de tratamento logo após o seu diagnóstico. Bom, o tratamento antiviral, então, ele está indicado hoje para todas as pessoas que têm o diagnóstico e ele deve ser iniciado o mais rapidamente possível. Ele é composto por pelo menos 3 medicamentos diferentes e que podem ter ou não efeitos colaterais. Isso vai depender de cada indivíduo. O importante na infecção pelo HIV é a prevenção e
eu aproveito para falar que o tratamento é também uma forma de prevenção. A Organização Mundial de Saúde recomenda a prevenção combinada. O que seria isso? Seria a utilização de várias formas de prevenção. Uma delas é o tratamento antiviral das pessoas que estão infectadas, para que, com o tratamento correto, a sua carga viral é o exame que a gente faz no sangue e que mais ou menos conta a quantidade, né, de vírus que estão circulando. Então, essa carga viral, ela fica muito baixa, em níveis indetectáveis, a partir do momento que o indivíduo começa a tratar corretamente a sua infecção. Desta forma, com a carga viral indetectável, não há transmissão do vírus pela via sexual. A via sexual é a via mais importante da transmissão. Ela ocorre tanto do homem para a mulher, quanto da mulher para homem, e entre os homens que fazem sexo com homens ou os homossexuais. É importante também lembrar da transmissão vertical, aquela que acontece de mãe para o filho. Então, sabendo as formas de transmissão, fica mais fácil se fazer a prevenção. Então, o que se recomenda na prevenção, além do tratamento das pessoas infectadas, é o uso do preservativo ou a camisinha. Lembrando também que a camisinha feminina, né, que é importante que as mulheres saibam disso, porque nem sempre os homens, né, querem usar a camisinha. Além disso, há outros meios de prevenção, como o não compartilhamento de seringas e agulhas, entre indivíduos que usam drogas injetáveis. Lembrando que hoje no Brasil diminuiu muito as pessoas que usam drogas injetáveis. No Brasil, de muitos anos para cá, é comum o uso do crack, deixando então de compartilhar agulhas e seringas. Há também, né, a possibilidade da prevenção ou profilaxia após a exposição ao HIV, com o uso de medicamentos, principalmente para profissionais de saúde que tenham algum acidente intra-hospitalar, mas também para a exposição sexual. Então, aqueles indivíduos que são expostos, né, ao HIV por transmissão sexual também devem receber a medicação preventiva por 28 dias. E uma outra forma mais recente de possibilidade de prevenção é a profilaxia pré-exposição, que é a PrEP, que deve ser utilizada todos os dias, né, com a associação de 2 medicamentos, mas que deve ser de uso diário para aquelas pessoas que realmente se expõem com muita frequência ao vírus. Então, no dia de hoje, né, 1º de dezembro, eu gostaria de lembrar que o mais importante é a prevenção e que, sabendo as formas de transmissão, é possível saber, então, as formas de prevenção. Onde realizar os exames? Se você se sente exposto ao HIV, você pode procurar qualquer unidade de saúde ou posto de saúde, né, da sua cidade. Pode procurar os centros de testagem e aconselhamento. Aqui em Botucatu, esse centro, o CTA, ele funciona junto ao Centro de Saúde Escola, e aqui em Botucatu também temos o serviço de ambulatórios especializados, que é o serviço ligado ao Hospital das Clínicas e que pode ser procurado em caso das pessoas que gostariam de fazer os testes.